Olha só, pessoal, toda a confusão envolvendo o X, né? O antigo Twitter, ainda tá dando o que falar. O governo Lula como um todo, né? Ministros, enfim, minimizou o fim das operações do X e vê uma tentativa de fugir da justiça brasileira. A empresa de Elon Musk culpou Alexandre de Moraes, decidiu fechar o escritório e demitir todos os funcionários no país. É uma polêmica do ato que começou no fim de semana e agora vem tomando outros contornos ao longo desta semana. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Olha, eu tô com o Lula e tô com o Xandão. Seguinte, eu tenho dificuldades, né, com a atuação do ministro Alexandre de Moraes nessa questão, por exemplo, das manifestações do 8 de janeiro, né? Pô, ter filha de 17 anos de cadeia, uma doninha equivocada que estava lá gritando, nem sabe direito o que ela estava fazendo, sabe? Isso não quer dizer que ela deve ser inocentada. 17 anos de cadeia para todo mundo, tem mais doido. E não pegou nenhum general até hoje, não pegou o que fugiu e foi para os Estados Unidos, largou os apoiadores aqui, não pegou a turma que tinha que pegar. Então eu tenho muita dificuldade. Mas quer saber de uma coisa? Só Elon Musk pode ter o dinheiro que tiver, tudo. Ou aceito o que se decide aqui ou vai embora. Já foi tarde. E aí, Marcelo da Fonseca, quando a gente olha para essa situação do Twitter, o Elon Musk fala que Alexandre de Moraes o persegue, resolveu tirar a empresa aqui do Brasil, ao mesmo tempo ele não gosta de seguir decisão judicial. Qual que é a avaliação que você faz? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Num país sério, leis são cumpridas, né? Regras, determinações judiciais têm que ser sempre seguidas. Então, quando uma empresa, dono, seja de rede social, seja de qualquer área, né, precisa seguir as leis. Quando ela decide que não vai seguir a lei, ela não pode ficar no país. Ou ela tem que, né, abrir mão, sair para procurar outro lugar. Só que o que eu sinto nesse caso, eu fico muito triste, porque isso acaba prejudicando o país de forma geral e coloca o Brasil numa lista de países que estão muito longe de democracias. O Brasil entra numa lista de países que não têm acesso a algum tipo de rede social. Essa lista é composta por Irã, Venezuela, Coreia do Norte, China, Turcomenistão e Rússia. Então, o que todos esses países têm de comum? São todos ditaduras. Em nenhum deles a população elege de forma democrática seus representantes. O Brasil, com essa briga do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, está entrando para uma lista de países que não têm uma democracia plena. O resultado é isso. E aí a gente vai somando isso a várias outras situações que a gente tem visto, né, de decisões do Supremo que são muito questionadas. E aí eu fico me perguntando, quem que vai se prejudicar com essa decisão? É o Elon Musk, empresário bilionário que está tentando viajar para o espaço? Será que o Elon Musk perder o Brasil vai afetar ele de forma significativa? Ou será que quem vai perder isso somos nós brasileiros? Somos nós, meios de comunicação, que precisamos das redes sociais para levar nossa mensagem ao público. Que precisamos das redes sociais, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o Twitter, seja o novo X, né? Nós precisamos das redes sociais para disseminar as informações. Então, eu vejo isso como uma tristeza. Eu entendo, né, que no Brasil tem que seguir a lei e quando a empresa não segue, ela tem que ser punida e se ela não quiser seguir, ela não fica aqui. Só que eu vejo isso com uma tristeza muito grande, porque o Brasil entra numa lista bem negativa e quem perde isso é a população, que vai ter menos acesso à informação, que vai ter menos conteúdo produzido pelo jornalismo profissional e que vai ter menos liberdade de expressão. Júlio, me dá licença que eu preciso de dois esclarecimentos com o Marcelo. Marcelo, nesses países citados por você, não tem rede social X ou Twitter, certo? Não tem. Não, ele está indo embora, mas está deixando a rede dele aqui. Esse já é um detalhe. Mas por enquanto, se assunto é o primeiro Agora, passo. a outra coisa que eu queria ponderar... Mas só nesse ponto ainda, só para vamos esclarecer. Ele está faturando aqui. O primeiro passo para a rede social não existir mais no país é tirar a empresa do lugar, é tirar o escritório. A partir do momento, ele já falou, se a gente continuar sendo multado por não excluir usuários sem uma explicação objetiva, a gente vai sair do país também. E a outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, respeitando, como sempre, a sua opinião, eu preciso dizer que eu não me incluo entre os comunicadores que acham que precisamos do Twitter para comunicar com a população. Eu não preciso do Twitter. Edu, você, vários outros não, né? Tem muitos comunicadores que não precisam. Só que muitos precisam. Muitos deputados, muitos presidentes, o presidente Lula, presidente de clubes de futebol de todas as áreas do Brasil, usam o Twitter para anunciar, para ter um contato direto com seus seguidores. Deixa eu tirar o monopólio de vocês dois aqui. Deixa eu colocar a Rita primeiro nessa conversa. Ô Rita, como é que você tá vendo isso? Olha, eu fico aí pro lado do Marcelo.
Nós não estamos falando aqui de uma questão só de rede social, nós estamos falando de uma questão de questionamento à liberdade de expressão. Então, o Twitter, Eduardo, você me perdoa, é uma rede global. Então, o que o Marcelo fala é muito sério. E eu acho que o Brasil já começou a ser visto lá fora com outros olhos. Então, isso está trazendo uma luz que não existia sobre essa discussão da forma que a lei vem sendo aplicada. Então, um questionamento muito grande por parte da população da forma que o Supremo Tribunal Federal vem agindo em relação às redes sociais e aos alvos, digamos assim. Então, isso está na mesa, foi colocado pela Folha de São Paulo, nós estamos num período eleitoral, então a hora é muito mais do que oportuna, porque nós estamos falando de democracia e de liberdade. Essa é a questão que está na mesa, essa é a questão que o Elon Musk trouxe para ser questionada no Brasil, ao não aceitar a forma que a lei aqui estava sendo aplicada à empresa dele. Então, para proteger os seus funcionários de uma prisão, ele fechou o escritório. Esse é o ponto. Então, nós estamos falando de liberdade de expressão e da forma com que as redes sociais estão sendo tratadas no Brasil. O William Travassos, integrantes do governo Lula, minimizando essa decisão do Elon Musk, disse que eles disseram, né, que é uma tentativa de escapar das decisões judiciais e que isso já estava programado, agora ele aproveitou, e aí eu tô falando do Elon Musk, ele aproveitou para deixar o Brasil. Pelo menos é essa a narrativa criada por integrantes do governo Lula. Como é que você olha para isso? Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Gente, você não pode prender, né, o representante de uma empresa, você pode aplicar multas pelo descumprimento da ordem que a empresa, né, ela recebe uma ordem, ela tem que cumprir. Você não pode prender o representante legal dela, você vai punir a empresa com multa. Tem um processo legal nesse período. Quando você pega o ofício, né, que o tribunal manda pro X, ele pede o rastreio e contas relacionadas a Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, e são pessoas que estão dentro de um processo de investigação. Eu não concordo com várias decisões do ministro, mas a gente precisa entender que dentro de um processo legal, e eu tenho uma pessoa que é procurada pela polícia ou pela justiça, e ela está usando uma determinada conta, e eu tenho essa informação, eu como investigador, eu vou tentar chegar a essa pessoa, porque o objetivo no ofício, pelo que eu vi, era o rastreamento, inclusive buscando o IP de onde essas pessoas estavam acessando essas redes sociais. Então eu acho que assim, é um tema muito complexo. Eu concordo com o Marcelo que a gente não pode imaginar, né, que o Brasil entrou para essa lista de Rússia, Irã, Nigéria, China, onde você não tem a liberdade de expressão, onde você não pode falar as coisas. Eu tomo muito cuidado com rede social, sabe, Edu? Eu tenho o X, tenho o Instagram, né? É @WTravassos. Entra lá, você vai ver mensagem motivacional, passeio de moto. Por que você não briga então e coloca todas as tuas ideias ali? Porque eu não me sinto à vontade para ter a liberdade necessária de expressar tudo aquilo que eu gostaria, porque infelizmente hoje a gente não está tendo essa liberdade para falar. Isso é fato. E agora, lembre-se, algumas dessas pessoas que hoje estão nesse processo de investigação agrediram de forma verbal, xingaram o ministro, brigaram, estão lutando dentro do que eles acham correto. Porém, estão sendo investigados, existe uma investigação. Se o processo legal foi respeitado ou não, cabe ao Senado, e aí chama o Senado de novo para o jogo, porque aí existe esse questionamento, né? Que o Alexandre de Moraes, ele extrapola todos os limites da Constituição e o Senado é omisso nisso. Agora, quando eu pego o ofício, eu vejo, não, ele está pedindo o bloqueio de duas pessoas que estão sendo investigadas. Ô Júlio, eu peço licença aos colegas e sobretudo aos ouvintes por me alongar, mas eu preciso de 1 minuto e meio, porque eu não tenho problema nenhum de reconhecer a derrota. E eu tenho sido derrotado desde que aquele projeto tentou tramitar no Congresso e morreu. Eu vou continuar amargurado, entendendo que se nesse momento que eu estou aqui falando, eu tenho que cumprir uma série de leis, inclusive eu não posso falar agora que o candidato tal é bonito e o outro é feio, porque a lei vai punir a rádio e a mim.
Eu não posso admitir que essas big techs continuem funcionando do jeito que funcionam. Por mais que eu não goste do Alexandre de Moraes, eu não posso admitir que um cara vai lá na rede e fala o seguinte: eu vou matar esse ministro. E aí essas redes não podem ser reguladas, não podem ser chamadas a atenção, porque nós estamos ferindo a liberdade de expressão. Para mim, o mundo virtual, digital, tem que acompanhar o mundo real, o mundo da prática cá fora. Mas o assunto, perdi mais nesse debate, vou continuar perdendo e sofrendo. Edu, mas só uma coisa, se alguém usar a rede social e falar que vai matar outra pessoa, isso é crime de ameaça. Mas o que o cara fez lá, senhor? Essa pessoa que usar a rede social e falar que vai agredir, que vai matar, ela tá cometendo um crime de ameaça. Ela pode ser punida. É muito diferente da gente querer decidir se a pessoa pode ou não criticar um governo ou outro. A questão não é tão simples assim de achar que tem que regulamentar, então não pode falar isso. Pera, crime em rede social, crime da rede social de ameaça, também é crime. Então a justiça brasileira já tem jurisprudência. Ataques em redes sociais que passam do limite, que ofendem a legislação brasileira, são considerados crimes. Agora, regulamentar o que as pessoas querem dar de opinião. E agora, William, você falou que está o ofício do Alexandre de Moraes. Agora a Folha está mostrando que os ofícios são baseados em relatórios que ele mesmo orientou. Então aí que vem o problema. É aí que está o questionamento. Esse o questionamento. Peraí, Rita, deixa só o endereçamento. O questionamento está aí. O questionamento está aí. Isso mesmo, porque Marcelo. A gente começa a perceber que o processo do Alexandre de Moraes, quando ele pede para bloquear alguém na rede social, né? E aí o investigador vira e fala: olha, esse fulano de tal, esse jornalista, esse influencer, ele não fez nenhum ataque, não infringiu nenhuma lei. E aí o representante do Alexandre de Moraes fala: use sua criatividade. E aí, com base nesse relatório, usando a criatividade, o Alexandre de Moraes toma a decisão, solta um ofício mandando prender, mandando bloquear. Aí a gente tem que começar a questionar. Vamos lá, 10 segundinhos para fechar. Desmonetizar. Aí ele vai, eu falei do Eustáquio e também do Alan, mas dentro desse pedido tem a Paola Daniel, que é a mulher do Daniel Silveira. Então, assim, o procedimento que de repente não foi correto. E aí foi manipulado. E aí, cadê o Senado nessa história? Para verificar se estava tudo dentro dos conformes, dentro da Constituição, ou se teve abuso. Se teve abuso, o processo está comprometido, gente.